Faremos agora aplicações de integrais duplas. Vamos começar com densidade e massa. Suponha que você tenha uma chapa fina que ocupe uma região D do plano XY. Uma função densidade em D é representada por uma função contínua ρ de XY. Ou seja, imagina que aqui é XY e que você tem uma região D. Então, uma função densidade é uma função contínua que age aqui em D. O nosso interesse agora é determinar a massa, né, dessa lâmina que ocupa essa região D do plano XY. Para isso, né, a gente vai cobrir D com um retângulo, digamos que esse daqui de verde, que eu estou fazendo. Em seguida, nós tomamos partições, né, dos dois intervalos que formam esse retângulo. Isso dá um recorte aqui. E eu posso definir então uma função, digamos f grande de x, y, como sendo a ρ de xy, quando xy pertencer a D, e ela é zero quando xy pertence a R menos D. Digamos que esse retângulo aqui, ele seja R. Ou seja, eu estou definindo uma função que essencialmente é igual a ρ, mas que está estendida a todo esse retângulo R. Nós sabemos que em cada subretângulo desse, né, digamos R e J, nós sabemos que a massa aqui em R e J é aproximadamente a densidade em um ponto x e j, y e j, multiplicado pela área do R e J. Então, a massa total ela é aproximadamente o somatório duplo, né? Aqui a gente forma uma soma de Riemann, com I igual a 1 até M e J igual a 1 até N da densidade vezes a área do R e J. Então, aumentando o número de subretângulos, que é tomar o limite, né, a gente tem que a massa vai ser o limite quando M e N vão a infinito desse somatório duplo, né, com I igual a 1 até M e J igual a 1 até N da densidade vezes a área. Portanto, é natural definir a massa total da chapa pela integral dupla sobre D dessa função densidade. Porque se você lembrar, né, esse limite aqui em cima é exatamente o que a gente definiu como a integral dupla sobre D da função que aparece aqui, né? Ou seja, da densidade. Então, a gente define massa por meio dessa integral dupla aqui. Os físicos, né, consideram outros tipos de densidade, né, que podem ser tratadas com essa mesma construção. Por exemplo, se a densidade for de uma carga elétrica, né, distribuída numa região D, então a carga total é dada pela integral dupla em D da função densidade. Um exemplo é o seguinte: uma carga está distribuída na região triangular D de vértices 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Ou seja, né, vamos desenhar logo essa região triangular, XY, aí aqui 1, 0, aqui em cima 1, 1 e bem aqui 0, 1. Ou seja, o triângulo é esse aqui, ó. De modo que a densidade de carga em XY, ou seja, num ponto arbitrário, é ρ de XY igual a x vezes y. Aqui a nossa função densidade é a multiplicação xy, onde ela é medida em coulombs por metro quadrado. Então, determine a carga total. Bom, como a gente viu acima, né, a carga total vai ser dada pela integral dupla sobre essa região D dessa função densidade. E aí, como é que a gente resolve essa integral? A gente já sabe, né, como deve fazer. Como aqui é uma região triangular, você pode tentar abordar, né, com
abordagem por meio de regiões do tipo 1 e 2. Você pode tentar determinar qual é a equação dessa linha aqui, dessa daqui, e tentar tratar como problema de região do tipo 1. Por exemplo, desse jeito você observa que x ele pertence a 0, 1. E também essa reta aqui de cima a gente sabe fazer ela facilmente, né? Ela é a reta y igual a 1. Ou seja, se você for analisar nessa direção aqui vertical, você observa que o y é menor ou igual do que 1. Só falta verificar essa daqui da seta, que reta é que é essa aqui. Mas a gente verifica que fazendo y igual a x mais b, como eu tenho dois pontos, né? Então, em 0, 1, você tem o x igual a 0 e o y igual a 1. Isso vai te dizer que então que 1 é igual a b. Só que se você substituir essa equação aqui em 1, 0, então você tem que 0 igual a mais b. Então, a é igual a menos b, que vai ser igual a menos 1. Então, essa equação aqui, no fim das contas, é y igual a menos x mais 1. Ou seja, os pontos, né, eles têm coordenada x entre 0 e 1, e a coordenada y deles fica encaixada, né, aqui entre menos x mais 1 e a reta y igual a 1, né, que seria, continuando, seria essa reta aqui. Daí a gente pode escrever D como a região do tipo 1. D é o conjunto do xy, onde x pertence a 0, 1 e menos x mais 1 menor ou igual que y menor ou igual que 1. Isso vai te dizer então que Q, que é a integral dupla sobre D da densidade, que é x vezes y dA, é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 da integral de menos x mais 1 até 1 de x vezes y dy e aqui fora dx. Aí, para resolver a integral interna, a gente observa x como constante e integramos y, ou seja, vai dar x y ao quadrado sobre 2, onde você substitui aqui y igual a menos x mais 1 até y igual a 1. Colocando logo um meio em evidência, a gente já pode fazer a substituição, né? Vai ficar x menos x multiplica menos x mais 1 ao quadrado dx. Isso vai ser um meio da integral de 0 até 1. Aí desenvolvendo aqui esse termo, você fica com x menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x. Eu já desenvolvi aqui esse produto notável e multipliquei por x. Aí aqui você observa que esse x cancela com esse. Então você vai integrar 1 sobre 2 de 2x ao quadrado menos x elevado a 3, mas isso é 1 meio de 2x3 sobre 3 menos x4 sobre 4, com x de 0 até 1. Quando você fizer essas contas, isso vai dar 5 sobre 24. Então, a carga total é 5 sobre 24 coulombs. Uma outra aplicação é em centro de massas e momentos. Aqui nós temos a função densidade, né, variável. Eu devo lembrar que o momento, né, de uma partícula com relação a um eixo, né, é o produto de sua massa pela distância perpendicular ao eixo. Então, para essa construção que eu vou fazer a seguir, né, você pode dividir D em retângulos pequenos. Então, a massa, né, é aproximadamente a massa num subretângulo, né? Você pegou D aqui, aí fez toda aquela divisão. A massa num subretângulo é aproximadamente, né, a densidade multiplicado pela área de R e J. Então, como o momento é o produto da massa pela distância perpendicular ao eixo, a gente pode multiplicar aqui por 1
y e j. Né? E daí fazendo a soma e fazendo o limite, você consegue chegar, né, que o momento de uma chapa inteira com relação ao eixo x é dado por essa fórmula aqui. O momento de x é a integral dupla de y que multiplica a densidade de xy. De modo análogo, o momento da chapa em relação ao eixo y é dado por essa fórmula, m de y, que é a integral dupla sobre d de x, que multiplica a densidade de xy dA. Com isso, a gente consegue determinar as coordenadas do centro de massa. Né? São essas coordenadas x barra e y barra, que são definidas como o momento de y dividido pela massa. No caso, isso vai ser a coordenada, a primeira coordenada do centro de massa, e a segunda vai ser o momento de x dividido pela massa. Um exemplo sobre isso é o seguinte: a densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular de raio R é proporcional à distância ao centro do círculo. Então vamos determinar o centro de massa da lâmina. Bom, então vamos posicionar esse semicírculo nessa metade superior do plano. Então vamos imaginar que ele está aqui. Não foi explicitado quem é a função densidade, mas foi dito como é que elas comportam, né? A densidade ela é proporcional à distância ao centro do círculo. Ou seja, se você pega um ponto aqui e aqui é o centro do círculo, né? No caso 0, 0. Qual é essa distância aqui? Essa distância é a raiz de x2 mais y2. Não é isso? Imagina que aqui é um ponto xy. Então, essa densidade ela é uma constante, né? Porque ela é proporcional, vezes raiz de x2 mais y2. Daí nós queremos determinar o x barra e o y barra, né, que são as coordenadas do centro de massa. O x barra é o my sobre m e o y barra é o mx sobre m. Vamos primeiro determinar a massa. A massa ela é definida como a integral dupla sobre a região D da função densidade. Mas como é que eu faço para resolver então essa integral? Né? Nesse caso é a integral dupla sobre D da função k vezes a raiz de x2 mais y2 dA. Né? Então, observe que a região semicircular que a gente tem pode ser escrita em coordenadas polares, né? No qual eu faço o ângulo variar de 0 até π e o raio, né, eu vario de 0 até esse r. Então, novamente, como eu vou usar r em coordenadas polares, então eu vou trocar esse r aqui do raio por um r grande, para não haver confusão. R grande menos R grande e aqui R grande. Então aqui em cima no enunciado eu vou colocar aqui um R grande no lugar. Pronto, daí beleza, é só usar coordenadas polares, né? No caso você faz x igual a R cosseno de θ, y igual a R seno de θ, e você tem, né, que o θ varia entre 0 e π. Enquanto esse raiozinho aqui pequeno varia entre 0 e esse R grande. Porque o raio ele vai variar daqui até esse R grande aqui. Então essa integral dupla ela pode ser escrita como a integral de 0 até π da integral de 0 até esse R grande de k. Aí veja só, daqui desse x quadrado mais y quadrado, né, quando eu troco por r cosseno θ e r seno θ, eu vou ficar com a raiz de r ao quadrado. Só que isso dá r. Né? Então, disso vem um r, né? K vezes r. Só que em coordenadas polares você não pode esquecer de multiplicar por outro r, aí por dr e aqui por dθ. Então você deve integrar kr ao quadrado. Mas isso é a mesma coisa que a integral de 0 até π. Aí integrando isso dá kr3 sobre 3, com r igual a 0 até r igual a r grande. E daí, substituindo em r grande, né, você fica com a integral de 0 até π de kr3 sobre 3 dθ. Só que isso é constante em vista de θ, então isso vai dar π. Então isso é a mesma coisa que
integrar apenas θ, ficar integral de 0 até π de dθ, que aí é o θ, onde você substitui no π e no zero. Portanto, dá kπ R3 sobre 3. Pronto, e está aí a massa. Agora nós podemos determinar o x barra, por exemplo. É 1 sobre a massa. Eu vou mostrar a fórmula novamente. 1 sobre a massa da integral dupla de x vezes a densidade, ou seja, é o momento, o momento sobre a massa. X vezes a densidade de xy dA, isso sobre d. Aí, já por intuição, se você observar a figura, como a função é simétrica e aqui, com respeito a esse eixo y, a figura também é simétrica, a ideia intuitiva que a gente tem é que o centro de massa deve estar localizado por aqui. Ou seja, essa coordenada do centro de massa, a coordenada x, seria 0. E nós vamos ver que realmente isso se cumpre aqui pela conta. Bom, então isso vai ficar 1 sobre m. Aí eu vou, do mesmo jeito que eu fiz aqui acima, eu vou fazer a substituição em coordenadas polares. No caso, eu vou ter o ângulo variando de 0 até π. Aqui eu vario de 0 até r. Aí eu vou ter um r, que sai da densidade. Só que esse x eu vou trocar por r cosseno de θ. Aí vem um r da fórmula de coordenadas polares e lá fora dθ. E aqui sobra também uma constante, que é a constante da função densidade. Aí agora, isso é a mesma coisa que 1 sobre m da integral de 0 até π. Aí eu já posso colocar esse cosseno para fora, para daí resolver essa integral aqui, r3dr. Só que aí vai ficar essa integral de dentro, a mesma coisa que 1 sobre m, a integral de 0 até π, do cosseno de θ, que multiplica r4 sobre 4. E claro, quando eu tirei, eu poderia ter tirado a constante também. Então aqui aparece uma constante. Então eu posso colocar para fora esse r4 sobre 4, essa constante. Então fica k r4 sobre 4m, integral de 0 até π, do cosseno de θ dθ. Mas a integral do cosseno é o seno. Então fica k r4 sobre 4m, multiplica seno de θ, com θ igual a 0, θ igual a π. Só que tanto em 0 quanto em π o seno zera, portanto, essa integral é zero. E isso confirma a nossa suspeita, que a coordenada x do centro de massa deveria ser zero, para que realmente o centro de massa se concentrasse aqui mais no meio da figura. E agora a gente precisa determinar a coordenada y do centro de massa. Mas isso é 1 sobre m, que multiplica o momento com respeito ao eixo x. Mas isso é 1 sobre m, integral dupla sobre d, de y, vezes a densidade de xy, dA. Aí uso a mesma técnica que aqui acima. Se você reparar, a única coisa que vai mudar na conta é que ao invés de ter o x aqui, eu vou ter um y, Então, eu vou ter aqui um r seno θ ao invés desse r cosseno θ. Mas a conta é essencialmente a mesma. Isso vai dar 1 sobre m. Eu já vou aproveitar a conta. Eu já posso vir partir daqui. Da integral de 0 até π de k vezes o seno de θ. Na verdade, eu posso partir até daqui. K seno de θ que multiplica R4 sobre 4. Mas isso é KR4 sobre 4m. A integral do seno é menos o cosseno. Menos o cosseno de θ. Um θ igual a 0 até θ igual a π. Mas esse resultado aqui deve ser 2, Porque em π vai ficar menos menos 1, que é igual a 1. E em 0, fica menos com o sinal de menos de quando você aplica em 0, ou seja, mais 1. 1 mais 1, 2. Então isso aqui dá k
r elevado a 4 sobre 2m. Só que você descobriu quem é m aqui em cima. M é isso aqui, ó, kr3 sobre 3. Então isso aqui vai ficar kr4 sobre 2, aí aqui kπr3 sobre 3. Então cancelando o que dá para cancelar, né, que é esse k com esse k, e aqui eu vou cancelar 3 potências, né, com esse daqui. Você vai ficar com 3r sobre 2π. Então isso aqui é a coordenada y do centro de massa. Então a conclusão é que o centro de massa se localiza nesse ponto aqui. O momento de inércia, né, de uma partícula é definido como m vezes a distância ao quadrado do eixo perpendicular. Portanto, você pode, com as mesmas ideias do que eu fiz antes, deduzir que o momento de inércia, né, em x é dado pela integral dupla em d de y² vezes a densidade de xy, e o momento de inércia de uma chapa D inteira com respeito a y é I de y, que é a integral dupla sobre D de x vezes a densidade de xy. Um exemplo é o seguinte: determine os momentos de inércia do disco homogêneo D com densidade ρ de xy igual a k, com centro na origem em raio A. Ou seja, x, pela fórmula, né, é a integral dupla em D de y² vezes a densidade de xy, dA. Aí, notando que a nossa região D é um disco de raio A, centrado na origem, a gente usa coordenadas polares. Dessa vez a gente permite que o θ varie até 2π e o raio varia de 0 até A. Ou seja, θ entre 0 e 2π e o raio entre 0 e A. Então isso se escreve como a integral de 0 até 2π. Aqui a integral de 0 até A. Aí, como eu tenho y² e y é r seno de θ, eu vou ficar com r² seno ao quadrado de θ. A nossa função densidade é constante, é um k, né? Vezes k, então vezes r dr. Daí, como essa integral de dentro é em r, eu posso colocar k seno ao quadrado de θ para fora. Então, fica a integral de 0 até 2π de k seno ao quadrado de θ, a integral de 0 até A de R3 dr dθ. Só que substituindo, isso vai dar A4 sobre 4, né? Quando eu faço essa integral de dentro. Então eu já posso colocar até fora. K A4 sobre 4. E aqui a integral de 0 até 2π, seno ao quadrado de θ dθ. Aí nós usamos aquela substituição que facilita essa conta, né, que é fazer que seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Mas eu passo um meio para fora, então isso aqui fica k a elevado a 4 sobre 8, integral de 0 até 2π de 1 menos cosseno de 2θ. Aí agora eu integro, vai ficar k elevado a 4 sobre 8, θ menos o seno de 2θ sobre 2. Né, isso aqui é a primitiva com respeito a θ. θ igual a 0 até θ igual a 2π. Daí, quando eu substituo em 0, zera tudo. Quando eu coloco em 2π, esse primeiro aqui dá 2π e o seno de 4π é 0. Portanto, o resultado final disso é k a elevado a 4 sobre 8, que multiplica apenas 2π. Mas isso é k π a elevado a 4 sobre 4. Pronto, então está aqui a conta para o momento de inércia com respeito ao eixo x. Quando você fizer a conta do momento de inércia do eixo y, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se você imagina que aquele vermelho seria a inércia com respeito a y. Aqui no lugar desse x², desse y², você teria x². Então, você iria fazer, né, x igual a r
cosseno de θ. Portanto, aqui nesse lugar desse seno ao quadrado, você teria o cosseno ao quadrado de θ. Então, a conta ia se prosseguir de modo normal até você chegar bem aqui. Aí aqui você teria o cosseno ao quadrado de θ. Só que cosseno ao quadrado de θ, ao invés de ter essa fórmula, a gente teria a fórmula 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. A gente teria essa fórmula no lugar dessa. Só que daí, quando a gente fizer essa integração, a diferença seria apenas que no lugar disso aqui eu teria θ mais seno de 2θ sobre 2. A diferença seria esse sinal aqui, o sinal positivo. Só que quando você substitui, né, isso não altera em nada, né, porque ficaria apenas 2π aqui e todos os outros seriam zero. Então, conclusão é que o momento de inércia de y também é esse valor aqui, é a mesma coisa. Isso você pode abrir mais os detalhes, mas é como eu acabei de falar. A única coisa na conta que vai mudar essencialmente é esse sinal aqui, ó. Apenas isso, e isso não influencia aqui no valor final. Agora algumas aplicações em probabilidade. A função densidade conjunta de x e y, aqui eu vou estar considerando x e y variáveis aleatórias. A função densidade conjunta de x e y é uma função f de duas variáveis, tais que a probabilidade de que x e y pertençam à região D seja dada pela seguinte integral, né? A probabilidade de x e y pertencer a B é a integral dupla sobre D dessa função densidade conjunta. E essa função densidade conjunta tem as seguintes propriedades, né? Que ela é positiva, não negativa, aliás, ou seja, f de x e y é maior ou igual que zero, e que a integral sobre o R2 inteiro, né, porque como aqui eu estou indo de menos infinito até infinito, duas vezes, isso é a mesma coisa que a integral em R2 de f de x, y, dA. Então essa integral aqui no R2 inteiro tem valor 1. Aí um exemplo é o seguinte: se a função densidade conjunta de x e y for dada pela função f de xy, né, dividida em partes, ela é uma constante vezes x mais 2y, se x e y tiverem entre 0 e 10, e ela é zero caso contrário. Então vamos determinar o valor da constante c e depois vamos calcular a probabilidade de x ser menor ou igual que 7 e y maior ou igual que 2. Bom, primeira coisa é que se essa função aqui ela é densidade conjunta, então uma propriedade dela é que a integral deve ser igual a 1. Mas aí a gente pega e usa nessa forma aqui da função. A gente nota que ela é zero, né, a partir de 10, né, quando x é maior que 10 e y é maior que 10, e ela também é zero quando o x é menor do que zero e o y também é menor do que zero. Ou seja, essa integral aqui, na verdade, né, onde ela tem algum valor, é entre 0 e 10. E aqui também, 0 e 10. E aqui aparece a constante, x mais 2y, dy, dx. Aí, integrando em y, você vai ficar com xy mais y ao quadrado, de y igual a 0 até y igual a 10. Resolvendo, você fica com integral de 0 até 10, aqui é 10x mais 100. Só que resolvendo, né, isso vai dar 1500c. Aqui tinha a constante e a constante. E daí, como a gente quer determinar essa constante, é só passar o 1500 dividindo lá para o outro lado. Isso vai implicar que c é 1 sobre 1500, né, para que essa integral dê 1, né, uma vez que ela é uma função densidade conjunta. Aí agora a gente quer calcular essa probabilidade de x ser menor ou igual que 7 e y ser maior ou igual que 2. Então repare o seguinte: se você desenhar aqui o plano xy, imagina que aqui é o 7 e que aqui é o 2 no y. Então, quando você está pedindo a probabilidade de x ser menor ou igual que 7, ou seja, os valores de x têm que estar para cá
e y maior ou igual que 2, você está pedindo que o par de variáveis aleatórias pertença a esse conjunto aqui, né? Nesse caso, você está pedindo, se isso aqui você chamar de D, é a mesma coisa, né? Você pode escrever assim: probabilidade de x menor ou igual que 7 e y maior ou igual que 2 é a mesma coisa que a probabilidade de xy pertencer a esse conjunto D que eu desenhei aqui, que é o conjunto dos pares x e y, onde o x ele é menor ou igual que 7 e o y é maior ou igual que 2. Mas essa probabilidade de x e y pertencer ao conjunto, a gente definiu bem aqui. É a integral sobre o conjunto, né, dessa função densidade conjunta. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a integral dupla sobre D da função densidade conjunta. Mas esse conjunto D é exatamente você fazer a integral de menos infinito até 7, né? O x ele pode variar de 7 até menos infinito, né? E aqui da integral de 2 até infinito, né? Você vê aqui que o y, a partir de 2, ele pode ser qualquer valor, né? Daí para cima. Da função densidade conjunta, né? Ou seja, de f de xy, dy, dx. Eu não coloquei a função ainda porque a gente tem que observar que a nossa função ela é definida em partes, né? Então, a partir de 10, né, e abaixo de 0, ela se anula. Portanto, essa integral aqui que eu escrevi, ela pode ser vista assim, ó. Ela pode ser vista como a integral de 0 até 7, da integral de 2 até 10, de 1 sobre 1500, que isso é a constante. Isso aqui lembre que é a constante C, vezes x mais 2y, dy, dx. Mas daí, resolvendo essa integral, você pode colocar 1 sobre 1500 para fora e resolver essa interna, né? Ou seja, ficar a integral de 0 até 7 de xy mais y ao quadrado, com y igual a 2 até y igual a 10, dx. Daí, resolvendo essa integral interna, você vai ficar com 1 sobre 1500, integral de 0 até 7, de 8x mais 96 dx. Quando você substituir isso, vai dar 868 sobre 1500. Aí fazendo a conta, isso vai dar aproximadamente 0,5787. Então isso é a probabilidade de x ser menor ou igual que 7 e de y ser maior ou igual que 2. Nós dizemos que x e y são variáveis aleatórias independentes se a função densidade conjunta for o produto das funções densidade individuais. Ou seja, f de xy vai ser f1 de x que multiplica f2 de y. Né? Ou seja, a multiplicação de duas funções, cada uma sendo uma de uma variável. E a gente usa essa noção de variáveis aleatórias independentes para resolver alguns problemas. Dentre eles, problema de tempo de espera. O tempo de espera é modelado pela função densidade exponencial, né? Ou seja, f de t, onde ela é mu, 1 sobre mu, né? Exponencial de menos t sobre mu, quando t é positivo, e 0 quando t é menor do que 0, onde mu é o tempo médio de espera. Aí uma aplicação é o seguinte: o gerente de um cinema determina que o tempo médio de espera na fila para as pessoas comprarem entrada para filme da semana seja de 10 minutos e que o tempo médio que levam para comprar pipoca seja de 5 minutos. Supondo que os tempos de espera sejam independentes, então daí a gente já observa que é um problema com variáveis independentes. Determine a probabilidade de um espectador esperar menos de 20 minutos até se dirigir a seu assento. Então, os dados são os seguintes: tempo de espera médio, o tempo de espera médio na fila, né? Deixa eu colocar assim: tempo de espera média, fila. Isso vai ser igual a um certo mu1, que será 10 minutos, né? Ou seja, 10. Aí a gente tem o outro tempo, né? Tempo de espera médio, pipoca.
a gente pode chamar de mu2, e é 5, né? Porque o tempo médio para comprar pipoca, né, é de 5 minutos. Então, como os tempos de espera são independentes, né, então supondo que x, isso é tempo espera fila, e y é o tempo de espera pipoca, né, eles são independentes, ou seja, essas são suas variáveis independentes, né? Então daí a gente pode modelar, né, cada um dos tempos de espera por essa função aqui, né, a função f de t. Nesse caso eu vou modelar para variáveis x e y, né? Então eu tenho f1 de x, ela é zero quando x é menor do que zero, e ela é 1 sobre 10 é elevado a menos x sobre 10 quando x é maior ou igual que zero, e eu tenho um f2 de y, que ela é zero quando y é menor que zero, e ela é 1 sobre 5 é elevado a menos y sobre 5 quando y é maior ou igual que zero. Então aqui estão modelados, né, tanto o tempo de espera na fila, que é por essa função f1, e aqui o tempo de espera para a pipoca, né, que é essa função f2. Daí, utilizando essa informação, que o tempo de espera na fila e o tempo de espera na pipoca, né, são independentes, são variáveis independentes, então a nossa função densidade conjunta, f de x, y, ela é o produto das funções densidades individuais, né? Então é f1 de x, f2 de y. Que nesse caso, quando eu faço a multiplicação das funções, ela é zero quando x é menor que zero e y é menor que zero, e ela é 1 sobre 50 é elevado a menos x sobre 10 é elevado a menos y sobre 5, quando x é maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero. Eu só fiz a multiplicação par a par, né? Eu multipliquei o zero com o zero e multipliquei esses dois de baixo. E agora o que é que a gente quer fazer, né? Vamos olhar o final da pergunta. A gente quer determinar a probabilidade de um espectador esperar menos de 20 minutos até se dirigir a seu assento. Ou seja, queremos que o tempo que ele leva para comprar a pipoca, ou seja, o tempo y, né, mais o tempo que ele leva para comprar o ingresso, que é x, que isso dê menor do que 20. Ou seja, nós queremos determinar a probabilidade de x mais y ser menor do que 20. Mas observe o seguinte, se a gente desenha aqui o plano, então supõe que x mais y seja igual a 20, só para a gente ter uma ideia de que região é essa aqui. É a mesma coisa que y igual a menos x mais 20. Essa é uma reta que passa aqui por y igual a 20 e por x igual a 20. Então, essa reta aqui, como a gente está com sinal de menor, x mais y menor do que 20, então a região é essa daqui abaixo. Só que como a gente tem que o x ele é maior do que zero e o y é maior que zero, pois são tempos, então a gente tem que isso não pode passar daqui. Então a região é essa daqui, ó. É essa região triangular. Então, se a gente chama ela de D, essa probabilidade de x mais y ser menor do que 20 é a mesma coisa que a probabilidade de xy pertencer a D. Só que, como a gente viu por definição, probabilidade de alguma coisa estar nessa região é a mesma coisa que a integral em D da função densidade conjunta, f de xy dA. Mas aí, convertendo em integral iterada, né, a gente vê que o x varia de 0 até 20. É só olhar aqui a forma da sua função densidade, né, quando o x ele é maior ou igual que zero e o y maior ou igual que zero, é dado por essa função aqui.
e é o único local onde interessa, né? Quando estamos aqui em x, y menor do que zero, ela dá zero. Então é igual a integral 0 até 20 da integral de onde para onde, né? Isso aqui você pode ver como região do tipo 1, né? Eu estou fazendo x entre 0 e 20 e estou fazendo y entre 0 e essa função aqui que limita aqui em cima. Mas essa função aqui que vai dar esse recorte aqui do triângulo é exatamente y igual a menos x mais 20. É a função dessa reta aqui. Ou seja, isso vai até menos x mais 20. Aí aqui da função, que é exponencial de menos x sobre 10, exponencial de menos y sobre 5, dividido por 50, dy, e aqui dx. Daí, como essa parcela aqui de x não depende de y, você pode colocar lá fora. Então, aqui a gente pode escrever que é igual a integral de 0 até 20 de e elevado a menos x sobre 10 dividido por 50. Aí aqui dentro, integral de 0 até menos x mais 20 de e elevado a menos y sobre 5 dy e aqui dx. Resolvendo, isso vai ficar integral de 0 até 20 de e elevado a menos x sobre 10 dividido por 50. Integrando essa exponencial de dentro, né, vai ficar menos 5 e elevado a menos y sobre 5 com y igual a 0 até y igual a menos x mais 20. Substituindo, você vai ficar com a integral de 0 até 20 de e elevado a menos x sobre 10 dividido por 50. Aí, substituindo no primeiro limite de integração, fica menos 5 e elevado a menos x mais 20 sobre 5. Substituindo no zero, vai ficar mais 5, né? Porque fica menos 5 é elevado a zero, só que é elevado a zero é 1. Então, você simplifica tudo por 5, né? Isso fica 1 sobre 10, se você quiser colocar logo fora. A integral de 0 até 20 de e elevado a menos x sobre 10, que multiplica 1 menos e elevado a x menos 20 dividido por 5. Aí multiplicando tudo, né, fica 1 sobre 10, integral de 0 até 20, de e elevado a menos x sobre 10, menos e elevado a menos 4, que multiplica e elevado a x sobre 10, dx. Aqui, quando você trouxe esse termo para cá, né, é a mesma coisa de você ter multiplicado e dividido por 2, né, para você ter 2x sobre 10. Quando você remove um x, vai ficar apenas x sobre 10, do jeito que está aqui. E daí, 20 dividido por 5 é 4. Né, e tem sinal de menos, aí aparece esse termo. Aí, resolvendo essa integral, né, vou colocar direto, isso vai dar 1 mais e elevado a menos 4 menos 2e elevado a menos 2. Que isso dá aproximadamente 0,7476. Disso, a gente conclui que cerca de 75% dos espectadores esperam menos de 20 minutos antes de tomar seus assentos. Com isso, a gente conclui que a probabilidade é aproximadamente 75%. E como último exemplo, abordamos a distribuição normal. Se x e y são variáveis aleatórias com função densidade conjunta f, definimos a média x e a média y como sendo μ1 e μ2, onde cada uma é dada por uma integral sobre R2, sendo que a primeira é x, que multiplica a função densidade conjunta, e a segunda é y, que multiplica a função densidade conjunta. Uma única variável aleatória tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade é dessa forma. F de xy é definido como a função, né, exponencial de menos x menos μ
ao quadrado dividido por 2 sigma ao quadrado, onde sigma é o desvio padrão, e mu, sua média, dividido, né, por sigma sobre raiz de 2 π. Você pode mostrar, né, que a integral real, né, uma vez que aqui é uma única variável aleatória, dessa função aqui, f de x dx, é 1. É claro que tem que ser, já que isso aqui é uma função densidade de probabilidade, né? E você demonstra isso exatamente com a ideia da função gaussiana, né? Basta você fazer uma mudança de variável naquela conta que eu fiz para a função gaussiana, que você consegue esse resultado, que isso aqui é 1. E uma aplicação disso é o seguinte: imagina aí que uma fábrica produz rolamentos de forma cilíndrica que são vendidas como tendo 4 centímetros de diâmetro e 6 de comprimento. Ou seja, produz rolamento de forma cilíndrica, onde você sabe que o diâmetro aqui é 4 centímetros e o comprimento aqui é 6 centímetros. Na verdade, o diâmetro x tem distribuição normal com média de 4 centímetros e o desvio padrão de 0,01, enquanto o comprimento y tem distribuição normal com média de 6 centímetros e desvio padrão de 0,01. Então, a gente tem, nesse caso aqui, μ1 é dado por 4, sigma 1, né, que é o desvio padrão, vai ser 0,01, e a gente tem que μ2 é 6 e sigma 2 é 0,01. E além disso é dito, né, que o diâmetro e o comprimento têm distribuição normal. Isso significa que as funções densidade, né, para cada uma delas devem ser dadas por essa fórmula aqui. Isso significa, né, a gente já pode até colocar que as funções densidade para x e y são dadas pela função acima, né? Então é f1 de x, que é igual a 1. Aí lembra, dividido pelo desvio padrão, que multiplica a raiz de 2π, e aqui em cima aparece a média e o desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão é 0,01 raiz de 2π é elevado a menos x menos a média. Eu estou observando primeiro para x, então é x menos 4 ao quadrado. E aqui, né, dividido por 2 vezes o desvio padrão ao quadrado. Ou seja, isso aqui está dividido ainda por 0,0002. E para y a gente tem f2 de y, que é 1 sobre 0,01, multiplica a raiz de 2π, é elevado a menos y menos 6, né, que dessa vez vai ser a média do comprimento, dividido por 0,0002. Daí vamos supor que x e y sejam independentes. Então vamos escrever a função densidade conjunta. O gráfico nós não vamos fazer, né, então essa parte aqui eu vou retirar. Então vamos fazer por passos, né? Vamos escrever logo a função densidade conjunta. A função densidade conjunta, né, como as variáveis são independentes, é dada pela multiplicação, né? É f1 de x vezes f2 de y. Aí quando você faz essa conta, né, você multiplica raiz de 2π com raiz de 2π, né, vai dar 2π vezes 0,001. Né? E isso vai dar 1 sobre 0,0002 π. Aí aqui em cima, né, vai ficar a multiplicação desses dois termos. Que se você quiser fazer de uma forma mais organizada, isso é a mesma coisa que é elevado a 1 sobre 0,0002, que multiplica
Você pode colocar até o menos fora, né? Então fica x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. Só que 1 sobre 0,0002 é a mesma coisa que 5.000. Então isso pode ser visto como 5.000 sobre π e elevado a menos 5.000 multiplica x a menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. Aí está aqui a função densidade conjunta. Agora nós vamos determinar a probabilidade, né, de que um rolamento escolhido aleatoriamente na linha de produção tenha comprimento ou diâmetro que difiram dos valores médios em mais que 0,02 centímetros. Para isso, a gente calcula a probabilidade de que x e y difiram de seus valores médios menos que 0,02 centímetros. Ou seja, vamos calcular a probabilidade de 3,98 menor que x, menor que 4,02 e 5,98 menor que y, menor que 6,02. Mas isso é a integral de 3,98 até 4,02 da integral de 5,98 até 6,02 da função densidade dx. Só que a sua função densidade é essa. Eu já posso colocar 5.000 sobre π aqui fora, já que é constante. Integral 3,98 até 4,02 da integral de 5,98 até 6,02 de e elevado a menos 5.000 multiplica x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado dy dx. Aí aqui você pode usar uma calculadora ou então um computador, algum programa de computador, para verificar que isso é aproximadamente 0,91. Mas isso implica que a probabilidade de x maior ou igual do que 4,02 ou y maior ou igual do que 6,02, isso é 1 menos essa última probabilidade aqui, né, que é de x ficar encaixado entre 3,98 e 4,02 e y encaixado entre 5,98 e 6,02. Ou seja, é 1 menos 0,91. Isso aproximadamente, né? Então, isso dá aproximadamente 0, isso dá igual, né, na verdade, a 0,09. Pronto, então isso termina o exemplo e termina a aula de hoje.